Está voltando a gravar aqui presencialmente, a gente está mantendo aqui uma certa distância, já usamos aqui o álcool em gel, continuamos no distanciamento social e na proteção, especialmente nesse momento que a gente está tentando sair dessa crise mundial que a pandemia nos impôs. Estou aqui com o apoio do Thiago Nogueira Domingues, né, que também, além de advogado, está aqui ajudando na questão técnica, nosso backstage. E aí, Thiago, começamos já no Facebook também? Sim, está ao vivo. Então estamos ao vivo já nas duas redes sociais aí que nos propusemos a ingressar, Instagram e Facebook. Então você que nos acompanha já há algum tempo sabe que um café pela ordem é uma oportunidade da gente falar da advocacia, falar do direito, e hoje eu trouxe uma autoridade aqui no assunto, Dr. Abner Alves Vidal, que é diretor tesoureiro da OAB Guarulhos. Muito obrigado por ter aceito meu convite, doutor Abner. Doutor Alexandre, eu que agradeço o convite, honrado em estar aqui com Vossa Excelência, muita honra. A gente tem essa mania de nos chamar por Vossas Excelências, né? No direito, quem é de fora acha exagerado, realmente é exagerado, mas é uma consideração e até um carinho que a gente faz um ao outro, né? Então, eu queria dizer que admiro bastante o seu trabalho, tenho acompanhado já, você que já... Lá quando eu estive à frente da OAB, na presidência, aqui em Guarulhos, me apoiou demais e fiquei muito feliz com a sua eleição, né? Aliás, foi uma eleição bastante disputada. Como que você está vendo? A gente já está chegando próximo de uma próxima eleição, né, Abner? Pois é, obrigado, fico realmente muito feliz com a sua deferência. E já passou muito rápido, né? Eleição em 2018, foi uma eleição bem disputada, mas a diretoria foi eleita com o presidente, Dr. Eduardo Ferrari, e eu tive a grata felicidade de ser eleito diretor tesoureiro. E agora estamos em mais um período eleitoral. É verdade. Iniciando, né? Por enquanto surgindo algumas pré-candidaturas, então eu estou muito feliz com esse momento também de conversa com a advocacia, de falar, de ouvir. Muito interessante. Muito legal, Abner. Você que acompanha o Café pela Ordem, já até tivemos aqui a oportunidade de gravar, né? Já fazia tempo que a gente queria gravar novamente, mas inclusive você foi o primeiro que participou daquela série de lives que eu fiz, né? Pelo Instagram, que gerou o nosso podcast, o seu. Aliás, se você quiser ouvir um pouco mais sobre a história do Dr. Abner, sobre a sua carreira, sobre a sua atuação na área trabalhista, que ele vai falar um pouquinho, tá lá o primeiro episódio do nosso podcast, Um Café pela Ordem, que está disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcasts e todas as demais. E você foi o primeiro, inaugurou esse projeto, obrigado, né? E mais uma vez está aqui de volta. Abner, eu queria, primeiro, para quem não está acompanhando tão de perto, nós já falamos que está próximo do processo eleitoral. Quando que é a eleição da OAB? A eleição é em novembro, a partir da segunda quinzena de novembro. Ok. E esse ano mesmo, então, esse já é o último ano do mandato? Esse é o último ano do mandato, foram 2 anos e meio, né? Passaram muito rápido, né? E agora, em novembro, teremos desse ano novas eleições. Por enquanto, como eu disse, Alexandre, estamos falando de uma pré-candidatura, tem surgido alguns nomes, e a candidatura, de fato, o registro oficial das chapas, deve se dar no início do mês de outubro. Legal. Nós já tivemos notícia, que para quem nos acompanha, talvez já esteja por dentro, que o atual presidente, Dr. Eduardo Ferrari, até na mesma linha que eu conduzi, não será candidato à reeleição, e pelo que eu soube, ele indicou o seu nome, né, como sucessor. E como que você recebeu essa confiança do atual presidente, Dr. Eduardo Ferrari, que tem feito um trabalho brilhante, ainda mais nesse período de pandemia? Como que você recebeu isso? Eu recebi com muita honra, com muita alegria, sobretudo com extrema responsabilidade. E se me permite, Alexandre, nós estamos discutindo, às vezes no plano estadual, se é devido à reeleição, na nossa entidade, né? Muito se discute com relação à reeleição. Em Guarulhos, a não reeleição já é uma realidade. Então isso já aconteceu com você. Então, você tinha todas as possibilidades em 2018 de ser eleito e você abriu mão da reeleição apoiando o Dr. Eduardo Ferrari. E 3 anos depois, Dr. Eduardo Ferrari, da mesma forma, entende por não vir à reeleição
E o Dr. Ferrari, junto com a atual diretoria, junto com a doutora Ivani, vice-presidente, o Dr. Rodrigo Prats, secretário-geral, e a doutora Ana Paula Menezes, secretária adjunta. Todos os diretores. Todos os diretores unidos entenderam por bem indicar o meu nome como sendo a peça da engrenagem para representar uma candidatura desse grupo, dessa atual diretoria, à presidência da Ordem. Então eu recebo com muita honra, muita alegria, mas sobretudo com extrema responsabilidade. Olha, uma coisa que a gente ouve muito, né, quando eu estava no final do meu mandato, muitas pessoas falam, presidente, por que não vai para a reeleição? 3 anos é pouco tempo, às vezes não dá tempo para desenvolver os projetos. E sabe o que eu verifiquei? Queria ouvir a sua opinião, né? A partir do momento que a gente propôs um projeto concreto, né, com base uma proposta de gestão profissional, com metas, com pilares a serem defendidos, com uma estrutura de comissões, de diretorias, etc. Eu acho que a partir do primeiro dia que eu assumi lá em 2016, eu consegui botar de pé o projeto, né? Aquilo que a gente projetou ao longo da preparação, da campanha, etc. E eu vejo que o Ferrari também conseguiu realizar muito nesses 2 anos e meio. Você acredita isso a quê? Você acha que realmente ter um projeto, dar continuidade a esse projeto, ele agiliza o trabalho da OAB? Como que você vê isso? Eu não tenho dúvida, Alexandre. Você pensou no projeto OAB não quando você foi candidato, mas você planejou isso, se me permite, imagino que seja, e eu tenho te acompanhado em algumas conversas, é um projeto pensado há muito tempo. Então, antes da eleição, você apresentou para a advocacia um projeto concreto de profissionalização da advocacia, de gestão profissional. Em 2016, quando você assumiu, você sabia exatamente o que você tinha que fazer. Da mesma forma foi o presidente Eduardo Ferrari. O presidente Eduardo Ferrari tinha muito claro em fazer uma gestão profissional também, continuar uma gestão profissional, valorizar a mulher advogada, que foi uma das bandeiras do presidente Eduardo Ferrari. E hoje, qual a alegria que nós temos em ver que quase 60% dos cargos de liderança da OAB Guarulhos são exercidos por mulheres. Era um projeto também do Dr. Eduardo Ferrari, a descentralização da OAB, para a OAB chegar mais próxima do advogado. E nós vemos hoje que isso é uma realidade com o Polo Bom Sucesso. Então, mais do que pedir votos ou propostas de ocasião, é pensar em projetos, pensar em como efetuar esse projeto. Então, na minha análise, assim como você fez, como o presidente Eduardo Ferrari fez, é pensar a gestão com base em projetos, não com base em pessoas, porque as pessoas são passageiras. Nós estamos aqui servindo a uma causa muito nobre, mas é passageiro. A OAB fica. Você cumpriu com a sua missão por 3 anos, o presidente Ferrari vai cumprir com a dele, e assim será o próximo presidente. Então, nós não temos que cultuar pessoas, temos que cultuar projetos. Eu vejo muitas pessoas falando de renovação, né? E às vezes imaginam que a renovação é o rompimento com o que foi construído, o rompimento com o passado, o rompimento com os projetos em andamento. Eu tenho a felicidade, eu vejo, eu ando na rua, converso com as pessoas, a rede social também nos aproxima, mesmo nesse momento de pandemia. Eu vejo uma avaliação muito positiva, né, dos projetos que a OAB veio desenvolvendo ao longo dos últimos 5, 6 anos. E defendo a ideia de que continuidade é diferente de continuismo. Continuismo é aquela coisa mais do mesmo, aquela coisa insossa, aquela coisa sem energia. E quando você vem, né, um novo presidente, com uma nova diretoria, né, ainda que você tenha um ou outro que venha de uma diretoria anterior, acho que você dá um gás novo, né? Eu imagino que você esteja com bastante energia para, nesses 3 anos, fazer um sprint, né? Eu estou assim, você tocou num ponto muito interessante. Eu estou com muita energia, né? E por mais que o presidente Ferrari não tenha a mesma personalidade do presidente Alexandre, sim, são pessoas distintas. Quando você apoia o presidente Ferrari e o presidente Ferrari assume a presidência da Ordem, ele traz uma nova visão, imprime ali a marca do presidente Ferrari.
continua os projetos que deram certo, que isso é muito interessante, mas ele amplia e traz ali o olhar. E assim será com o novo presidente, assim será comigo. Alexandre, eu tenho aqui 12 anos de profissão, tenho um histórico de serviços prestados à OAB, e eu tenho para mim que eu quero fazer os próximos 3 anos os melhores 3 anos de serviços prestados da minha vida. Eu tenho o meu escritório, já tem. A gente nunca acha que o nosso escritório está posicionado o suficiente, a gente sempre acha que pode mais, mas eu tenho aqui uma equipe que me dá suporte, eu tenho o meu escritório ali que eu tenho a oportunidade de prestar serviços para a ordem. Então eu estou com uma energia e com uma vontade de continuar os projetos, mas de agregar, de trazer ideias novas, de fazer ainda mais. Porque quando nós fazemos para a advocacia, nós fazemos para o seu escritório, eu faço para o meu escritório, eu faço para a classe como um todo. Então, Ale, eu estou com uma energia muito grande, um vigor para fazer os melhores 3 anos de trabalho da minha vida. Muito legal. Eu vejo você um advogado muito vocacionado, né? A gente sempre conversa e eu percebo a paixão que você tem pela advocacia e esse envolvimento com a classe. Por óbvio que a gente tem a nossa visibilidade, todo ser humano tem um quê de vaidade, mas o serviço prestado, e o que você tem prestado, e eu sou testemunha disso, é um serviço de excelência. Você hoje é diretor tesoureiro da UAB. Queria tocar num ponto aqui que sempre é recorrente, né? As pessoas que vêm de fora, a realidade de Guarulhos, às vezes não sabem a realidade das demais subseções. Guarulhos conta hoje com aproximadamente 6.500 advogados, não é isso? Exato, 6.500. Se a gente imagina que a anuidade é próxima de R$1.000, arredondando, há uma receita, se todos os advogados estivessem em dia pagando, de mais de 6 milhões por ano. Guarulhos gasta esse dinheiro vem para Guarulhos. Como que você vê essa distribuição do que é arrecadado em Guarulhos no sistema OAB? Esse dinheiro não vem automaticamente para Guarulhos. Primeiro que hoje, Alexandre, nós temos uma taxa de inadimplência que varia em torno de 20% a 25%. No início do ano é uma taxa um pouco maior, chega a 30%, mas nos 3 primeiros meses o histórico nos mostra que essa taxa média é em torno de 20% a 25%. Então, esse valor todo, 6.500 vezes 1.000, baixa porque eu preciso tirar os inadimplentes. Esse dinheiro não vem para o caixa da subseção. Ele vai para o caixa da OAB São Paulo, e a OAB São Paulo ela faz uma distribuição desse valor de anuidade. Então, o que a OAB Guarulhos recebe são repasses para a manutenção. Então, por exemplo, o funcionário, nós temos aqui aproximadamente 30 funcionários aqui na OAB Guarulhos. Quem paga o salário desses funcionários é o caixa central da OAB São Paulo. O repasse que vem para a OAB Guarulhos, nós utilizamos para pagar a conta de água, de luz, telefone. Nós arrecadamos também nas salas, agora com a pandemia não, porque os fóruns estão fechados, mas a receita da OAB Guarulhos vem das salas, que são cópias, digitalizações. Cada vez menos, né? Cada vez menos. E por isso que é muito importante, e eu tive a felicidade de participar da implementação de um programa de patrocínios. Então são empresas que fazem parcerias com a OAB, que dão algum tipo de desconto para o advogado, porque é interessante para essas empresas divulgarem dentro da OAB, dentro da nossa casa, e por consequência ela também nos auxilia em alguns eventos. Então, por exemplo, os congressos nós realizamos com a ajuda do patrocínio. O anuário, esse ano, Alexandre, o anuário é totalmente gratuito. Foi totalmente gratuito. E aí eu vejo algumas pessoas falando sobre o anuário. Por que esse ano foi totalmente gratuito? Porque nós estamos num momento de pandemia, nós não tivemos o custo da impressão do anuário. O ano que vem, se eleito for, o anuário continua, nós teremos a impressão do anuário, mas esse ano nós não tivemos a impressão. Então, diminuiu o valor do anuário. Nós custeamos a elaboração do anuário com patrocínio. São empresas que anunciaram no próprio anuário e custearam essa importante ferramenta de visibilidade para a advocacia. Então, só concluindo a importância do programa de patrocínio. Mas o caixa da OAB,
ele serve, ele se utiliza. Veja, Alexandre, hoje o sistema OAB em São Paulo, no estado de São Paulo, tem mais de 1.000 postos de atendimento. Então, as pessoas comparam a anuidade da OAB, por exemplo, com a anuidade de outra entidade. Por exemplo, médico. Por que a OAB, por que a anuidade da OAB ela é tão mais cara que a anuidade, por exemplo, do Conselho Regional de Medicina? Porque o Conselho Regional de Medicina não tem a necessidade de ter um posto de atendimento para atender o profissional que faz parte dessa instituição em cada cidade, por exemplo. Sim. E a necessidade da OAB, se você for lá em Pindamonhangaba, tem lá um ponto de atendimento para o advogado. Então, se você for numa cidade muito pequena, que a cidade não teria condições sozinha de suprir esse ponto de atendimento ao advogado, por isso que uma grande subseção, que é o caso da nossa subseção, ela acaba ajudando a custear todo o sistema OAB. Claro que nós podemos, nós podemos, do ponto de vista da OAB São Paulo, e podemos discutir, e nós estamos num momento propício para isso, discutir parcerias, por exemplo, com instituição bancária, para que a gente possa ter uma redução da anuidade, parceria no que tange alguns benefícios para a advocacia, porque é uma carteira ali para o banco gigantesca. Sim. Então, do ponto de vista de gestão, e aí acho que é interessante nós levarmos essa discussão, inclusive para a OAB São Paulo, para que toda a advocacia tenha uma diminuição na sua anuidade. Eu acho que é interessante isso. Sim, é verdade. Mas isso que se toca é muito importante. O sistema OAB ele tem que levar em consideração que existem poucas cidades como Guarulhos, que é superavitária, ou seja, se a gente for considerar o que é gasto na estrutura, apesar de ser grande, além da nossa sede, das salas em todos os fóruns, do número de funcionários que você falou, né? A estrutura da CAASP, do Tribunal de Ética, tudo isso que tem em Guarulhos. Guarulhos é uma potência, é superavitária, ela gasta bem menos do que arrecada. Mas você vai numa cidade, e o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, autoriza a criação de subseções com 15 advogados. Nós não temos nenhuma subseção no estado de São Paulo com esse número, mas tem subseções com 100 advogados. 100 advogados não arrecadam um valor suficiente para pagar o aluguel ou pagar as despesas de uma sede. E nós temos sede e pontos de atendimento em todo o estado de São Paulo. Há alguns números que dão conta de 1.000 pontos de atendimento entre salas da OAB, farmácias, subseções. Realmente é uma estrutura invejável. E isso ajuda a OAB a fazer o seu trabalho institucional também, que não é só defender a advocacia, que é algo que a gente defende aqui em Guarulhos com unhas e dentes, né? Vou querer falar um pouco sobre isso com você, mas também o seu papel institucional de ser ali a casa da cidadania. Mas, Abner, antes da gente avançar, você sabe que parte do nosso público são novos advogados, são estudantes, né, que acabam acompanhando o nosso Café pela Ordem, e eu acho que histórias como a sua, que eu conheço e que eles não conhecem, servem para inspirar e mostrar que é possível, né? Primeiro eu queria perguntar, você é de família de advogados, sua família, seus pais, você tem assim, você falou que tem um escritório, esse escritório veio de onde, né? Queria entender um pouco. Você é de família de advogados? Tem tradição assim na advocacia? Não sou de família de advogados, pelo contrário. O meu pai era vendedor de doce, de bala e de sorvete no calor e de bala no frio. E meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, minha mãe era empregada doméstica, né? Então eu sou o primeiro formado na minha família. Até hoje, né? No meu núcleo familiar ali, eu sou o primeiro formado. Eu sou filho único e comecei da advocacia empreendendo. Então, comecei com um escritório pequeno, tive um escritório pequeno, o escritório foi crescendo. Eu advogo na área trabalhista, então no início da minha carreira eu advoguei muito para pessoa física, para reclamante. E aí o escritório foi crescendo, as pessoas foram conhecendo. A minha carreira foi migrando um pouquinho para a área empresarial. Você tem quantos anos de advocacia? Eu tenho 12 anos de profissão. 12 anos de profissão. De advocacia. Você tem sócios? Tenho sócios, eu tenho um sócio. A minha esposa também é sócia do escritório, então a minha esposa ela ajuda ali na toda a parte ela é a controller do escritório, controla prazos e enfim. Então hoje nós temos ali uma estrutura, o meu escritório hoje nós contamos com entre advogados que prestam serviços presencialmente e o escritório e advogados que prestam serviços home office, nós temos 8 advogados, 2 estagiários. Então nós temos
ali uma estrutura razoável. Uma equipe bacana e dá suporte para você poder aí prestar esse serviço para a advocacia. O Abner, voltando um pouquinho ainda à época da graduação, eu acompanhei um pouco da sua trajetória e eu sei da dificuldade que você passou para você se formar, né? A título de contribuição, a gente não quer aqui senão mostrar que é possível, né? Acho que tudo que eu faço, quem me conhece sabe dessa minha preocupação com o avanço da advocacia, e você tocou num ponto importante, quando os escritórios, quando os advogados crescem, toda a advocacia ela cresce, né? Eu acredito assim. Eu acho que a gente não pode nivelar a advocacia por baixo. A gente tem que procurar elevar toda a advocacia. Eu acho que isso é possível. Com um trabalho coordenado da OAB e de cada advogado individualmente, a gente consegue chegar lá. Mas você me conta um pouco, você, para fazer a faculdade, como que você custeou a sua faculdade de Direito? É uma história interessante. Eu entrei na faculdade de Direito com muita dificuldade, então eu era office boy, ganhava um salário mínimo à época. Entrei em 2004, Alexandre. E em 2005 eu estava entrando na sala eu estudei aqui na FIG, e um dos mantenedores da FIG, à época, era o Dr. Darcy Panoc. Então em 2005 eu entrei na sala dele para pleitear uma bolsa para que eu pudesse, eu estava no segundo ano da faculdade de Direito, para que eu pudesse concluir a faculdade. E eu consegui essa bolsa, então isso me ajudou muito. Então eu concluí a faculdade com parte de uma bolsa, então eu tinha uma bolsa parcial na faculdade, então isso me ajudou bastante a terminar a faculdade. E aí eu me formo em 2008. Na minha época não era permitido prestar o exame de ordem no nono semestre, durante a faculdade. Então eu presto o primeiro exame de ordem seguinte, em 2009. Então presto a primeira fase, sou aprovado e logo em seguida sou aprovado na segunda fase. Mas eu terminei a faculdade graças a uma bolsa. Que bom, parabéns. Então a gente vê que a pessoa pode construir uma carreira na advocacia. A gente tem hoje uma cultura muito grande ao concurso público. Eu acho que é admirável aquela pessoa vocacionada ao serviço público, não é? Muitos que estão no serviço público não perceberam que são servidores públicos, né? Mas independente disso, eu acho que é um trabalho muito bonito, mas não menos bonito é a advocacia. E você mostra em 12 anos de carreira que você se posiciona, você mantém a sua família hoje às custas da advocacia. Sempre a advocacia. A advocacia me deu absolutamente tudo, todas as realizações. Eu posso afirmar seguramente com você, hoje eu vivo uma realidade que jamais eu sonhei. E isso graças à advocacia, exclusivamente à advocacia. E não satisfeito, a minha esposa se formou há 1 ano e meio atrás e veio também trabalhar no escritório. Ela que era professora, funcionária pública, concursada do município, exerceu o magistério no município durante 10 anos através de concurso público, e ela exonerou há 2 anos atrás e veio para a advocacia também. Então hoje a família depende exclusivamente do escritório de advocacia. Então aqui falam 2 advogados que acreditam na advocacia, investem na advocacia e, graças a Deus, mantêm a sua família com a advocacia. Abner, voltando à gestão, você já deu a entender que você continua esse projeto que a gente começou lá atrás, então você representa esta manutenção dessa gestão pautada em projetos. Queria falar um pouquinho de alguns pilares, e se você puder dar alguns exemplos. Eu sei que é muita coisa, mas alguma coisa que você pode destacar em cada um dos pilares. Por exemplo, eu sei que um dos pilares da sua gestão, da gestão do Ferrari, e foi da minha também, é o apoio ao jovem advogado. Que projeto ou que projetos mais importantes você vê assim, de apoio ao jovem advogado que estão sendo realizados e que você pretende dar continuidade? Você sabe, Alexandre, que eu pela manhã eu estava com um jovem advogado, ele tem 5 anos de profissão, Dr. Gustavo. Um abraço, Dr. Gustavo. Um abraço, Gustavo. E você sabe que ele fez a escolinha da advocacia, e aqui eu já vou dar um exemplo. Que a escolinha da advocacia, que iniciou lá na sua gestão, em 2016, que foi o Dr. Eduardo Ferrari e a nossa gestão deu continuidade a esse projeto. A escolinha da advocacia é um projeto acolhedor que abraça a advocacia.
Muito se fala de renovação, alguns têm falado de renovação, têm falado da jovem advocacia, de abraçar a jovem advocacia. Nós estamos aqui prestando contas, falando desse projeto da advocacia. A Escolinha da Advocacia, Alexandre, nós estamos agora, semana que vem, iniciará a 29ª edição da Escolinha da Advocacia. 29 edições. Sabe quantos advogados foram impactados por esse projeto? Quando? 1.200 advogados. 1.200 novos advogados passaram pela escolinha. Em 5 anos, 1.200 novos advogados. O doutor Gustavo é um desses advogados. Ele fez uma das primeiras escolinhas lá em 2016. E hoje ele tem um escritório, advoga, também, eu tive a oportunidade de conversar com ele, também mantém a família dele graças à advocacia. Então, quer dizer, é um projeto que... E ele falou sobre a escolinha, ele deu o depoimento dele sobre a Escolinha da Advocacia. Ele falou que foi muito importante para ele a Escolinha da Advocacia e o ajudou muito no início de carreira. A Escolinha da Advocacia, se não bastasse esses números, 1.200 advogados impactados, este ano concorre ao Prêmio Novari. Olha isso, do CNJ. Do CNJ, um dos mais importantes prêmios da comunidade jurídica. Então, é um projeto que já foi expandido para outras subseções. Genuíno, de Guarulhos. A seccional replicou um projeto igual, mudaram só o nome, mas o projeto é a Escolinha da Advocacia. Então é um projeto acolhedor. O que eu penso é que esse é um projeto que já deu certo, é um projeto que está aí. O que nós temos que fazer a partir desse projeto é um plus, é um algo a mais. É que o advogado, como é esse projeto? O advogado fica uma semana, o jovem advogado, uma semana na Escolinha da Advocacia, tendo aula com os diretores, e aí acho que você pode falar muito bem, porque você foi um dos responsáveis pela implementação. Ele tem aulas com advogados que já passaram por aquele caminho, que já trilharam, já tiveram aquelas dores, que podem compartilhar do remédio processual, do remédio para aquelas dores. E talvez, acho que o ponto seguinte a ser implementado a partir de 2022 é aquele advogado que deseja ficar um pouco mais nesse acolhimento da advocacia. E talvez seja o momento de nós falarmos de uma mentoria para esse advogado. Em programas de mentoria específicas para cada área. Então, mentoria no que tange ao marketing, mentoria com relação ao empreendedorismo, porque a advocacia ela é muito ampla. O advogado ele pode empreender e abrir o seu escritório de advocacia. Empreender com qualidade, né? Com conhecimento das técnicas, porque a gente não tem isso na graduação. Né? Na graduação a gente aprende bem o direito, as faculdades que são bem conceituadas, você é da FIG, eu também sou, a gente sabe que também a prática, né? Mas assim, a gente não faz parte do currículo marketing, gestão financeira, gestão de pessoas, empreendedorismo, e boa parte da advocacia hoje ela vai para empreender, né? Lógico, tem aquele colega que vai arrumar um emprego no escritório e também empreende dentro desse contexto, mas assim, a maioria monta o seu próprio escritório, quer montar o seu próprio escritório, tem esse desejo, ainda que não seja de imediato, mas se ele não tiver uma noção de como fazer isso, ele vai dar muita cabeçada, né? E esse colega que você falou, que você exemplificou que ele pode trabalhar num escritório de advocacia, ele pode, por exemplo, planejar a carreira dele. Ele pode se associar a um escritório ou ser empregado de um escritório de advocacia por um período e planejar daqui a 1 ano, 2 anos, abrir o escritório dele. E aí ele está dentro do sistema OAB, planejando a carreira dele. E por que não esse advogado ser acompanhado através de uma mentoria? Por um colega que já passou por essa experiência. E também tem um colega que deseja empreender desde já. Então, por que não ele precisa de um colega acompanhando para falar, olha, marketing, gestão financeira, fluxo de caixa, né? Então, isso é muito importante. Então, esse é o passo seguinte da Escolinha da Advocacia. A Escolinha da Advocacia vai evoluir para um programa de mentoria. A gente vai continuar com a Escolinha da Advocacia, mas nós implementaremos um pilar que é a mentoria. Outro ponto que eu sei que faz parte dos pilares da gestão do Eduardo Ferrari, da sua gestão, porque você faz parte da diretoria, é a integração da advocacia, né? Você mencionou o Polo Pimenta do Sucesso. No que consiste o Polo? Eu sei que é uma sala bonita dentro do
shopping, mas acho que não é só isso, né? Queria entender o que é esse projeto de integração da advocacia. É um projeto muito maior, né? É um projeto, Alexandre, eu falo o seguinte, a gente precisa de menos concreto e de mais pessoas. A OAB, o presidente Eduardo Ferrari fala com muita propriedade isso. A OAB é você, somos nós. É o Thiago que está ali. A OAB somos nós. O que vale um prédio suntuoso no centro de Guarulhos, caríssimo, milionário, se nós não temos pessoas vocacionadas que querem de fato fazer a diferença? Por isso é importante que a OAB esteja mais próximo da advocacia. Guarulhos cresceu muito. Guarulhos não é só o centro de Guarulhos. Por isso, o Polo Bom Sucesso representa essa descentralização e essa integração da advocacia. É um case de sucesso. O Polo Bom Sucesso Pimentas é uma sala de atendimento que o advogado pode fazer audiência, atender o seu cliente. Nós ampliaremos serviços para o Polo Bom Sucesso Pimentas. Ele vai poder, no futuro, fazer o certificado digital, protocolar a certidão. Então, todos os serviços... O que eu achei sensacional também é que agora, no período de pandemia, isso não foi possível fazer, mas a parceria com o shopping cedeu até o espaço do cinema para a realização de congressos, palestras lá na região, né? Exatamente. Então, nós temos ali uma parceria. Então, primeiro, todos os serviços da sede, a intenção é levar para o Polo Bom Sucesso Pimentas. E não só. Tem a parceria do shopping para que nós façamos congressos, palestras no cinema, dentro do cinema. Então isso é muito salutar. E dentro desse projeto, o que significa isso? Mas qual a diferença? Bom, se você está no centro de Guarulhos, você não vai ver muita diferença. Mas quem está no Pimentas, no Bom Sucesso, é muito difícil para que ele venha até Guarulhos, chegue até o centro de Guarulhos às 19 horas para uma palestra. Então, a OAB, quando nós conseguimos fazer uma palestra dentro do cinema, para colocar lá 50, 60, 100 advogados daquela região, a OAB está indo até o advogado. A gente está rompendo a barreira do concreto e humanizando a advocacia. Então, dentro desse espírito de integração da advocacia e dentro desse espírito de descentralização da advocacia, nós temos sim o projeto de ter outros polos de atendimento em bairros mais distantes do centro, o que é muito mais barato do ponto de vista financeiro, e a OAB quebra a barreira do concreto. É a OAB mais perto do advogado. Muito legal. E a ideia é expandir isso para outras áreas também, para outras regiões da cidade, né? Essa é a ideia. E se me permite, Alexandre, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa sede aqui no centro. Legal. A nossa sede, nós estamos bem instalados, nós estamos próximos do sistema de justiça, fórum civil, fórum criminal, mas nós temos ainda a evoluir com a nossa sede. A nossa sede, um dos prédios, ele não é acessível. Isso nos incomoda do ponto de vista de gestão. Perfeito. Porque a nossa sede pode ser aperfeiçoada, ela pode melhorar o atendimento do advogado. Então, quando eu falo em descentralização e integração da advocacia, eu não estou falando em abandonar a nossa sede do centro. Pelo contrário, nós também estamos pensando em melhorar a nossa sede do centro. Então, nós teremos a ideia, é uma sede mais acolhedora, mais acessível, com um auditório maior, sim, mas também não esquecendo da advocacia dos bairros mais distantes do centro. A advocacia de Guarulhos cresceu muito, né? Eu estou com 23 anos de advocacia, recebi a minha carteira aqui do lado do meu prédio, aqui numa casinha de máximo 3 cômodos, acho que a casinha tinha, que era a sede da OAB até 2000, 2001. Eu recebi a carteira acho que em 98. Posso te corrigir? Pois não. Eu fiz um curso em 2003 de cálculos trabalhistas. Eu não estava nem na faculdade ainda. Eu fiz aqui na Otávio Forghieri. Então, minimamente, até 2003, tinha a OAB aqui ao lado do seu escritório. Então, e hoje a gente tem uma sede grande, né? Mas com o problema que nós enfrentamos, isso acabou fazendo com que a gente talvez perdesse ali o time, né? Aquela velha briga de Guarulhos para ter o seu fórum, né? O fórum que nós temos, que é o único próprio aqui, que hoje é o Fórum Criminal, ele se mostrou pequeno, o Guarulhos cresceu muito, e aí, no primeiro momento, se planejou construir uma cidade judiciária lá perto do aeroporto, do Parque Secap, né? Eu lembro que foi feito projeto, e a OAB sempre pressionando e tal, e aquilo não saiu do papel, a Justiça, o Tribunal de Justiça não investiu, o Poder Judiciário não investiu, e nós ficamos com
um monte de puxadinhos aqui em Guarulhos, né? Ao longo da minha gestão, a gente tinha aqui 7 pontos, acho que, do Poder Judiciário Estadual, e prédios ruins, insalubres, sem acessibilidade, tudo espalhado, muito desconfortável para o jurisdicionado, ou seja, para o cidadão e para o advogado. E a gente conseguiu lá atrás estabelecer uma relação com o Poder Judiciário, o Ferrari e a sua gestão muito fortemente agora em parceria com a direção do Fórum, Dr. Ricardo Scaff, um grande diretor do Fórum, junto com a Prefeitura, que hoje nós temos lá o secretário de Justiça, que também foi um presidente da OAB no passado, Dr. Ayrton Trevisan, junto com os esforços. E hoje a gente tem uma nova realidade, né? Acho que a pandemia talvez às vezes não deixa a gente perceber essa conquista maravilhosa, mas hoje todos esses puxadinhos foram extintos. Hoje nós temos um prédio acessível que congrega toda a estrutura do Poder Judiciário com aderência civil, né? E mais um outro prédio criminal. Como que você viu essa mudança? É bem radical essa mudança, né? Muito radical. Você tocou num ponto assim, muito, muito salutar, que talvez a pandemia não nos dê a dimensão do quão bom e tão salutar foi esse novo prédio, um prédio no centro, um prédio próximo ao Fórum Criminal, que é sede própria, o Fórum Criminal. Sim. E esse prédio acessível, então isso foi uma grande conquista. É claro que isso depende de diálogos, mas a OAB a OAB Guarulhos, e aqui a gestão do Dr. Eduardo Ferrari, e aqui eu rendo todas as homenagens ao Dr. Eduardo Ferrari, teve uma participação muito, muito interessante e muito ativa em todo esse processo. Obviamente que esse é um diálogo que envolve vários poderes. Então, nós estamos falando do Poder Executivo Municipal, nós estamos falando do Poder Judiciário, que é o Tribunal de Justiça, nós estamos falando aqui da atuação da OAB. São esses agentes, todos esses atores que convergiram. Obviamente que essa conquista é uma conquista da advocacia, é uma conquista também da população, do jurisdicionado. Então, não pense você, Alexandre, que é tranquilo. Olha, vamos fazer aqui um fórum acessível, eliminar todos os puxadinhos, porque olha, era muito desconfortável para o advogado, ele saía aqui da Rua IP, no Juizado Especial Cível, ele tinha que atravessar a cidade para ir na vara da Fazenda Pública. Absurdo. É um absurdo. Agora ele tem tudo no mesmo prédio. Então isso, e aqui mais uma vez, eu ressalto aqui a atuação do Dr. Eduardo Ferrari. Eu acho muito importante, e isso também a gente tem uma marca da gestão de vocês, que é a questão do relacionamento institucional, né? A gente tem que ter um bom relacionamento institucional. Mas sempre que a gente fala de relacionamento institucional, a gente tem uma sociedade hoje que é muito assim, né? Tudo é muito polarizado. Imagina que você não deve dialogar. E acho que o diálogo ele tem lugar sempre. E falando do Ferrari, eu acho que você vai concordar comigo. O Ferrari é um cara que é de fino trato, uma pessoa muito cordata, muito gentil, não é? Mas também quando é necessário ele sabe ali ser pontual. Eu vi isso quando a gente teve a questão da Márcia Blanes, lá ainda em 2017, quando nós fizemos aquela mobilização toda em 2016 para 2017, conseguimos remover a juíza. E nem por isso azedou o relacionamento institucional. Como que você vê essa... E vou colocar mais um elemento aí, a questão da independência da OAB. Acabamos de falar de relacionamento com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, com a OAB, e nós temos aí defesa de prerrogativas, relacionamento institucional e independência. Como compatibilizar isso, Abner? Porque as pessoas hoje são assim, não encosta em mim, não conversa comigo, parece que não são advogados esses que têm medo do diálogo, né? A advocacia, Alexandre, é uma profissão que nós temos que dialogar o tempo todo. Nós temos que dialogar com o nosso cliente, com a parte contrária, com o magistrado, com o Ministério Público, com autoridades. Uma profissão de diálogo. O diálogo ele é mais do que necessário, ele é obrigatório. Isso não quer dizer que quando há necessidade de uma posição firme, o advogado ou a OAB não tenha que fazê-lo. O presidente Eduardo Ferrari, você lembrou muito bem da questão da juíza da 8ª Vara, doutora Márcia Blanes,
que foi uma atuação cirúrgica na sua gestão e o presidente Ferrari como presidente da Comissão de Prerrogativas. Quer dizer, nós, num evento ou no dia da correição da vara, nós entramos lá com 150 advogados para mostrar para o Poder Judiciário que a advocacia está ali unida e forte contra o desmando de uma autoridade. A autoridade ela não tem alvará, ou ela não tem livre-arbítrio para cometer ilegalidades. Então, a advocacia tem que se mostrar. Isso não quer dizer que a advocacia não tenha que ser independente. O fato de você dialogar não tira a sua independência. O fato de você conversar com o ente da administração pública, executiva, municipal, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, não tira a sua independência, pelo contrário, te dá ainda mais autoridade. Hoje, a OAB Guarulhos, nós lá na OAB, Alexandre, recebemos ligações de outras subseções perguntando como é que vocês fizeram para afastar a juíza da 8ª Vara? Verdade. Como você bem disse, o nosso relacionamento com o Tribunal de Justiça, com o diretor do fórum, é uma relação muito, muito democrática, muito republicana. Tanto que esse fato que nós estamos falando aconteceu ali em 2017. Em 2019 nós tivemos a inauguração algumas adequações, no início teve ali um problema com os elevadores, mas isso são adequações que nós vamos fazendo ao longo, o Poder Judiciário junto com a OAB, falta lá um protocolo que nós estamos pleiteando, nós estamos, tem ali uma conversa também para que a gente tenha um protocolo lá na Rua dos Crisântemos, porque o protocolo é só aqui na José Maurício. Claro que isso nós vamos evoluindo o debate, dialogando cada vez mais, mas quando o presidente Eduardo Ferrari ele precisa ser firme, ele nunca se furtou a sua responsabilidade. E a OAB Guarulhos, o fato de dialogar não quer dizer que a OAB não seja independente. Pelo contrário, ela é independente e aqui a minha pré-candidatura defende como um dos pilares, aliás, isso tem que ser comum a todos os candidatos, pressuposto básico a independência da OAB. É que assim, hoje a rede social ela permite que as pessoas ataquem, agridam de forma irresponsável, e se você retalha de alguma forma, se você busca a guarida do Poder Judiciário, ainda se faz de vítima, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que a advocacia de Guarulhos entende muito bem o que a gente está querendo dizer, que a independência não afasta o diálogo, muito pelo contrário. O diálogo ele fortalece a nossa independência e a nossa credibilidade. Acho que a nossa categoria só ganha em tendo credibilidade. Eu queria tocar num assunto, já caminhando aqui para o encerramento desse nosso encontro, quero te convidar já para voltar, porque a gente tem tanta coisa em comum a conversar, a refletir. Eu acho que dessa reflexão a gente também vai maturando as ideias, né? Eu tenho 4 palavrinhas. 4 palavrinhas. Equidade, paridade, diversidade e inclusão. Essas 4 palavrinhas me parece que são ponto-chave em qualquer gestão que se proponha minimamente cidadã, não é? Como que você vê esses pontos? Você pode falar um pouquinho de cada uma delas? Equidade, paridade, diversidade e inclusão? É um tema muito relevante e, aliás, foi objeto da nossa reunião, uma reunião que nós fazemos aqui com um grupo de advogados que pensa na advocacia, pensa em projetos. Estamos juntos construindo um programa com pilares. Então esse foi o objeto da nossa reunião de ontem. Equidade no sentido de que a OAB ela promove o debate. A OAB é uma instituição cidadã. Não é uma instituição cidadã porque eu estou falando, porque você está falando. É uma instituição cidadã porque está numa lei federal, está na Constituição Federal. Ponto. Então, nós temos a retaguarda legal. E sendo uma instituição cidadã, não cabe outro papel à OAB que não promover a equidade, a diversidade, seja ela com relação a gênero, seja ela com relação a sexo, seja ela acolhendo as minorias. Então a OAB deve ser esse fio condutor para puxar a sociedade, para trazer esse debate
para a sociedade. Então, ao meu ver, a OAB deve ter um papel preponderante nessas 4 palavrinhas que você citou. A OAB deve ser o carro-chefe da sociedade nessas questões. Eu estou de pleno acordo com você. Eu acho que isso mostra a responsabilidade da OAB. E a gente tem várias frentes de atuação, né? E para fazer frente a todas esses pilares que você está assumindo aí defender, obviamente que você não vai fazer isso sozinho, né, Abner? Como que a gente faz para realizar tudo isso que a gente sabe que a OAB precisa trabalhar? A gente precisa, Alexandre, colocar pessoas ou convidar pessoas para sonhar esse sonho juntos, que passem ou que passaram por essas dificuldades e que tenham verdadeiramente o lugar de fala. Então, nós estamos falando em equidade, em paridade, e hoje, as próximas eleições, há o provimento que obriga todas as chapas a ter ali a paridade no que tange ao gênero e com relação à reserva de ter uma cota com relação à raça. A gente não pode cumprir essa cota só por cumprir. Colocar pessoas ali ou convidar pessoas só para ter um número. Nós precisamos que as pessoas embarquem nesse projeto verdadeiramente, que tenham o lugar de fala. E eu fico muito feliz. Eu fiz um convite recente para a doutora Regina Pegoraro, e aqui eu agradeço a doutora Regina Pegoraro, de público. Parabéns pela escolha. E a doutora Regina aceitou sonhar esse sonho junto conosco. É uma advogada, uma liderança da região do Pimentas Bom Sucesso, e ela tem uma fala muito vigorosa com relação à igualdade de raça. Então, eu fiquei muito feliz com o aceite da doutora Regina Pegoraro. Então, nós precisamos, de fato, que pessoas que tenham propriedade para falar sobre determinados assuntos. A advocacia, como um todo, é rica. Guarulhos, você sabe que eu sou meio bairrista até, né? Porque Guarulhos tem tudo aqui, né? Nós temos nesse universo 6.500 advogados. Eu falo, repito e defendo que não somos grandes só na quantidade, mas na qualidade dos nossos advogados. A nossa advocacia, ela é qualificada e ela tem lideranças e ela tem pessoas que podem ocupar esses espaços. O que falta é vontade política. Você falou aí que tem um provimento. Provimento é uma regra do Conselho Federal que vai valer já para essa próxima eleição, que determina em todo o país o respeito à paridade de gênero, ou seja, tem que ter números igualitários entre homens e mulheres nas chapas, e também tem que reservar ali pelo menos 30% para a raça negra, ou para o negro, para o pardo, para que tenha representatividade. E Guarulhos sempre buscou isso, né? Já na gestão de vocês, eu sou testemunha, né? Vocês têm ali espaço na diretoria para a mulher, vocês têm nas comissões, mais da metade das comissões são presididas por mulheres, né? Exatamente. E isso acho que mostra também por que a OAB agora está tão bem na foto, porque realmente está à frente do seu tempo, e acho que a gente tem que sempre avançar. Não devemos nos acomodar, devemos sempre estar na vanguarda, e conte comigo. Eu avalizo essa indicação do nosso presidente Ferrari. Obrigado. Porque realmente você não só esteve conosco desde o início da criação do projeto, lá em 2014 ainda, eu lembro que a gente conversava sobre isso, você acompanhou ao longo da minha gestão, veio, foi eleito, fez uma campanha linda, apesar da gente ter tido pouquíssimo tempo, né? Quem acompanhou a última eleição, a candidatura do Ferrari, o nome do Ferrari foi confirmado ali 2 meses antes da eleição, né? Ele ainda não era nem conhecido por toda a advocacia de Guarulhos e fez uma vitória maravilhosa. Poderia ser muito bem reeleito agora, mas ele também concorda comigo com essa ideia de que a gente pode dar a nossa contribuição e não precisa ser reeleito. A reeleição, ela às vezes, em subseções menores, porque eu ao longo da minha caminhada, tenho caminhado bastante pelo Estado, inclusive, eu vejo cidades, subseções que não tem muita gente disponível, né?
E a reeleição ela é quase uma necessidade em alguns lugares. Mas Guarulhos tem uma advocacia tão rica, seria um desperdício a gente ficar ali, né, se perpetuando e impedindo que novas lideranças surjam como você, que é uma liderança, é jovem sim, porque tem menos de 40 anos, me lembra muito o Trombete. O Trombete também foi presidente, né, um grande presidente, teve coragem na época de enfrentar a prefeitura, né, e ele, acho que mais novo que você, acho que ele tinha 36 anos quando ele assumiu a presidência, está com 37, vai para 38. 37. Então, quer dizer, mas você não vai ser o presidente mais novo, mas certamente está capacitado e vai ter todo o apoio. Então você acha que a inscrição da chapa ela ainda demora um pouco ainda? A inscrição da chapa provavelmente aqui no início de outubro ou no finalzinho de setembro. Tá, mas você já tem os nomes, você falou a doutora Regina, você tem mais... Primeiro eu queria te agradecer muito a oportunidade e o apoio, o seu apoio é muito importante, assim como do Dr. Eduardo Ferrari, assim como dos outros advogados que a gente tem conversando. Você falou do Dr. Trombete, eu tenho conversado muito com a advocacia, Alexandre, e ao contrário do que alguns possam pensar, a minha idade não está sendo um problema, porque eu converso com a advocacia e os advogados lembram, olha, o Dr. Trombete também foi eleito, ele acha que ele tinha a sua idade ou mais novo. Então, entendo que eu tenho tido uma acolhida muito bacana, especialmente dos advogados com um pouco mais de idade. Então, eu me sinto muito honrado na comparação com o Dr. Trombete no que tange a idade. Né? Eu espero fazer um trabalho tão rico e tão bom quanto ele fez para a OAB. A contribuição do Dr. Trombete foi muito importante para a ordem. Com relação às chapas... Antes de passar do Trombete, o novo fórum que a gente acabou de referir, ele recebeu o nome do pai do presidente Trombete, não é isso? Exatamente. Foi mais uma conquista da advocacia de Guarulhos. Porque, veja você, Alexandre, os desembargadores, não foi uma construção tranquila. O Tribunal de Justiça, com todo respeito, ele é um pouco corporativista. Sim. Então, para você, claro que o pai do Dr. Trombete, ele também foi juiz, magistrado, mas ele teve uma atuação na cidade como professor, então isso é muito importante. O filho dele foi presidente por 2 vezes da OAB, então tem uma ligação muito forte com a OAB. Então nós conseguimos isso graças mais uma vez ao presidente Ferrari, junto com a diretoria, conseguimos ali que o tribunal aceitasse colocar o nome do Dr. Flávio Trombete como nome do fórum. Vai ser muito gratificante. Não, desculpa te interromper, mas não podia deixar de registrar, já que a gente tocou no nome do Trombete, falou do fórum, tem que falar que o nome do fórum e tem uma ligação com a advocacia. Tem, né? Muita. Então, isso... então, conclui o que você ia falar e vamos pedir para você fazer as suas considerações finais, já que a gente está estourando nosso tempo aqui. Eu ia falar sobre a chapa. Então você me perguntou, o registro da chapa se dará ali no início de outubro e por enquanto eu tenho a felicidade de caminhar junto com a doutora Regina Pegoraro, que aceitou estar aqui ao meu lado, e o doutor Rodrigo Prates, que é uma jovem liderança. Com muitos, assim, ele tem um histórico de ótimos serviços prestados para a advocacia de Guarulhos. Esse também é muito vocacionado, começou a trabalhar na OAB antes de ser advogado, já estava nas comissões e é uma pessoa que tem um respeito muito grande por todos. Hoje ele é nosso secretário-geral, aliás, botou ali mais ordem ainda na casa. Eu sei que ele é bastante criterioso ali com o funcionamento da administração da OAB. Parabéns por estar ladeado dessas 2 pessoas. E aí tem mais gente ainda? Faltam mais 2 nomes. Nós estamos construindo junto com a advocacia, dialogando. Em breve nós teremos a chapa completa. Beleza. Amém, foi um prazer recebê-lo aqui. Desejo sucesso nessa sua pré-campanha, que você possa realmente continuar, como você está falando, ouvindo a advocacia e que a gente possa dar sequência nos projetos que foram bem aceitos, que foram bem avaliados e corrigir aquilo que eventualmente a gente não conseguiu implantar ainda e trazer a sua marca, que eu tenho certeza que você vai trazer, porque você é um cara de personalidade, uma pessoa que tem muito a contribuir para todos nós. Muito obrigado por aceitar esse desafio. Alexandre, eu que agradeço aqui o convite, uma honra estar aqui com você que foi meu professor, então estar aqui é verdadeiramente uma honra, acredite nisso,
E fico mais honrado ainda com o seu apoio ao meu nome como pré-candidato. Honrado, mas sobretudo com uma responsabilidade muito grande. Porque a OAB Guarulhos, ela realizou muito. Cada um tem a sua contribuição. Sim. Mas nos últimos anos ali, com a sua gestão, com a gestão do Dr. Eduardo Ferrari, a OAB Guarulhos é modelo para as outras subseções. Nós temos o projeto Escolinha da Advocacia. Nós não falamos aqui do projeto da Advocacia Empreendedora. É verdade. Que começou aqui em Guarulhos e hoje, em parceria com o Sebrae, começou aqui em Guarulhos e hoje o Sebrae replica esse curso no Brasil inteiro. Fantástico. O Anuário da Advocacia, que é uma importante ferramenta que começou aqui em Guarulhos, é um projeto genuíno aqui de Guarulhos, e no lançamento da 3ª edição, uma diretora da OAB São Paulo veio aqui e falou, olha, esse é um projeto que deve ser paradigma, modelo para as outras subseções. Então, nós ficamos muito contentes, muito alegres. Então, eu represento aqui apenas uma pequena engrenagem nessa máquina chamada OAB. Então, eu fico muito honrado e muito feliz com o seu convite. E se me convidar de novo, eu estarei. Convido. Obrigado. Vai com Deus. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo Um Café pela Ordem. Obrigado. Deixa aí seus comentários.